Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca, debochando da vida de travestis e transexuais, disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi, inclusive com Jesus, a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje, tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não, e milhares de cristãos não. Esse deputado também disse que eu sou pastor de uma igreja invisível. Primeiro, eu respeito todas as pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil com pessoas sérias servindo ao povo. Segundo, Jesus de Nazaré não fez parte de uma maioria não, Boulos. Pelo contrário, uma maioria religiosa capturada pelo ódio estava em torno da cruz gritando com raiva, crucifica, debochando da morte de Jesus. É preciso reconhecer que tem gente assim. Esse mesmo deputado se orgulha do seu caminhão de votos. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta poder e votos e ter o caráter corrompido pelo ódio? Eu permaneço aqui, defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Eu não quero transformar o parlamento uma extensão da minha igreja, eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. É importante dizer isso. Não em nosso nome o fanatismo religioso. Não em nosso nome o discurso de ódio e violência. Não em nosso nome o deboche diante do sofrimento humano. Não em nosso nome o cinismo e a hipocrisia. Não em nosso nome a glorificação da violência. Nós seguimos, nós resistimos, nós nos multiplicaremos com amor, coragem e humildade. Ninguém pode definir a fé que eu carrego no meu coração, que vem de São Francisco de Assis, Martin Luther King, das comunidades eclesiais de base, e sim, eu me inspiro em Jesus. Essa é a minha fé de amor. Presidente. Obrigada, pastor Henrique Vieira. Obrigado, presidenta Maria do Rosário. Quero saudar o pastor Henrique Vieira pelo belo e verdadeiro discurso que fez aqui hoje nessa tribuna. Olha, nós vamos votar a reforma tributária, que é uma das reformas mais importantes do país, que não é simples, que não é fácil, por isso está há 30 anos em discussão nesse parlamento. Uma reforma tributária, ela deve buscar corrigir distorções do nosso sistema de cobrança de impostos, ela deve buscar a simplificação, ela deve buscar a progressividade, mas ela também não pode gerar desajustes regionais e federativos. E é com essa preocupação que eu estive conversando com Bernardo Api, secretário da Reforma Tributária, estive conversando com o ministro Fernando Haddad, para que não haja perda de arrecadação para a cidade de São Paulo. E por isso, a partir dessas conversas, nós apoiamos o Fundo de Desenvolvimento Regional, que está no texto da reforma, que vai reservar mais de 70 bilhões da União por ano, meu caro Alfredinho, justamente para corrigir eventuais perdas arrecadatórias com a unificação de impostos. Nós apoiamos também o período longo de transição de 50 anos
para que haja a unificação dos impostos no IBS, no Imposto de Bens e Serviços, garantindo que nesse período não vai haver nenhuma perda arrecadatória para as grandes cidades e particularmente para a cidade de São Paulo. Eu destacaria ainda que a reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal, que leva os estados e municípios a darem incentivos de exonerações, que depois fazem falta para investir em educação, saúde, nas necessidades do nosso povo. O exemplo da cidade de São Paulo, o maior tributo, que é o ISS, tem hoje arrecadação de 26,1 bilhões de reais por ano. E as isenções e renúncias fiscais chegam quase à arrecadação do ISS. São 23,4 bilhões de reais. Destacaria ainda a desburocratização proposta pela reforma, que ao unificar 5 tributos em um único, vai permitir maior desenvolvimento econômico, geração de emprego, maior facilidade de abertura de empresas e de geração de empregos na nossa cidade e no nosso país. Então, diante dessas questões... quero dizer e registrar aqui que neste processo todo nós debatemos com o governo, com o relator da matéria, para evitar perdas de arrecadação para a cidade de São Paulo e seguiremos nessa toada para que não haja em São Paulo tenha o recurso para combater as desigualdades na nossa cidade. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com 6 meses do governo Lula, o Estado vai se reorganizando, retomando a normalidade. E ontem, um projeto de lei oriundo do Ministério da Educação, o PL 2617, foi aprovado aqui nesta casa, cujo nome desse PL traz Programa Escola de Tempo Integral, lançado, portanto, no governo federal ainda no mês de março. O programa é um mecanismo de fomento que busca viabilizar a oferta da educação integral para no mínimo 50% das escolas públicas, atendendo 25% dos alunos da educação básica. Veja bem que a sequência de ministros que passaram pelo MEC no governo passado, ministros ineptos e inaptos, fizeram que caísse muito na rede pública as matrículas desse programa Escola de Tempo Integral, que nem programa lá tinha. Então passou de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. Por isso que o governo quer retomar este programa. E por isso é que está querendo mudar esse cenário e ampliar para cerca de 1 milhão de matrículas a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica do país. Esse programa pode alcançar ainda em 2026 um total de 3,2 milhões de matrículas nas escolas de tempo integral. E o objetivo é melhorar a qualidade do ensino público e reduzir as desigualdades entre o ensino primário, o ensino público e o privado. Mas, senhoras, esse programa não vai restringir apenas ao currículo tradicional. Também tem a intenção de que os alunos possam estar sendo estimulados a criar a criatividade e também criar o pensamento crítico, tão necessário para a sua socialização e também trazendo a educação digital e tecnológica. Por isso o que temos aqui é louvar esse pensamento que tem agora a política de educação do nosso país, através do governo do PT, que vem, portanto, reorganizando o Estado. Senhora Presidente, eu peço que
esse nosso pronunciamento seja destacado da Voz do Brasil. Muito obrigado.